Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Não sei se a juventude em 2023 ainda valoriza muito a figura do malandro, né? Mas durante décadas no Brasil, o malandro, especialmente o carioca, foi bastante reverenciado. Se você assistir aos 3 episódios da minissérie Stonehouse, que a TV, ITV, né, exibiu em 2023, vai ver que na Inglaterra também teve um John Stonehouse. Só que esse malandro, assim, tinha grandes e altos esquemas que na maioria das vezes deram errado, mas ele era, na verdade, simpático. Claro, o tom da minissérie é em tom de farsa, de comédia farsesca. Só que, claro, por baixo dessa história, daria para fazer uma história, embora não tenha assassinato, é true crime, é crime da vida real, mas não tem assassinato, nem nada assim, mas ainda assim é uma história horrível, porque mostra como que a gente é governado por, assim, gente, às vezes, da pior espécie, né? Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Esse Stonehouse é interpretado pelo Matthew McFadyen, ótimo ator. Ele meio que tem deixado de lado assim, esses dramas ou coisas de galã, né, porque ele é bonitão, e tem se dedicado a papéis histriônicos, assim, daquele o homem ansioso, o homem em perigo da sua masculinidade ser tirada, né? Você tem alguns papéis como na minissérie Quiz, que eu comentei aqui, se não me engano essa minissérie estava na Globoplay, que é uma personagem da vida real também, o prefeito lá da cidade. Claro, Succession, né? Ele é o Tom, sempre às voltas com maltratos da Shiv, da esposa dele, e aí ao mesmo tempo ele maltrata o tal do primo lá do Roy, sobrinho do Roy. Então, nessa minissérie, o McFadyen, ele tá desse jeito, né? Ele é o cara que nasceu da classe trabalhadora, só que como o Partido Trabalhista inglês atingiu o poder, né, o primeiro-ministro lá, o Harold Wilson, nos anos 60 e depois mais uma vez nos anos 70, ele tinha os seus carguinhos no governo e ascendeu, né, com S, subiu socialmente. Então ele, por ser um homem branco que tinha boas conexões, durante um tempo ele brilhou, só que ele tinha um senso de realidade bastante questionável e uma ética, digamos, flexível, né? Então a minissérie começa com ele caindo nas garras dos tchecoslovacos. Ele vai lá, porque assim, a minissérie começa com o Harold Wilson perguntando para alguém, como é esse John Stonehouse, qual que é a dele? Ah, o pai dele era isso e ele serviu na aviação durante a Segunda Guerra. Ah, então ele vai ser ministro da aeronáutica. Por isso que eu falei que o negócio é assustador, né? Se fosse levado a sério, porque assim, é como que a gente é governado por um bando de oportunistas, muitas vezes. E como que por questões políticas, esses oportunistas acabam impunes durante um bom tempo, se interessa para alguém. Mas aí então, como ele vai ser ministro da aviação lá nos anos 60, então ele vai para a Tchecoslováquia, um país que existia lá na época da Cortina de Ferro. Hoje em dia é República Tcheca e Eslováquia, né? Mas antigamente era um país só e era comunista. Então aí ele é seduzido pela intérprete dele, que na verdade é espiã, e ele passa a ser tá nas mãos dos comunistas. E aí o senso de ética elástica dele aparece pela primeira vez, porque ele chantageiam ele, ó, se você não for nosso espião, a gente vai mostrar esse vídeo aí para todo mundo, esse fita, né, para todo mundo. Aí ele fala, eu vou receber, e aí então a gente percebe que a série, a minissérie vai ser em tom de farsa, e a gente vai percebendo todas as jogadas, todas as falcatruas que dão errado na maior parte das vezes que esse Stonehouse vai propor, né, para o mundo. Então tem uma hora que ele está lá criando várias empresas e uns estrangeiros falam na língua deles, não me lembro mais se é francês, que língua que é. Ele não é um homem muito sábio, e aí você vê o Matthew McFadyen, a personagem dando risada, achando que está, né, falando alguma coisa boa para ele. Então ele assim, ele é um marido toxicamente infiel, ele é o cara que faz aqueles planos mirabolantes, vive além do que ele pode em termos financeiros e vai dando golpe atrás de golpe numa história que você vai ver que vai envolver morte, assim,
um fake, né? Ele vai fingir que ele morreu, ele vai falsificar passaporte e, na verdade, você acaba não tendo raiva dele, porque ele é mostrado assim como um ser patético, né? Por isso que eu falei, as minisséries, se ela escolhesse fazer uma coisa mais séria, vamos dizer assim, daria uma grande, sei lá, painel de corrupção de governos, tanto conservadores, Tory na Inglaterra, quanto trabalhistas, Labour, né? Dizendo que meio que a mesma coisa, uma vez que as pessoas estão lá, elas vão fazer tudo para continuar o poder. Mas não, eles escolheram fazer isso de uma forma muito irônica, muito farsesca. Então é uma série assim, são 3 episódios, é quase que um filme dividido em 3 partes. E tá todo mundo muito bem, tá? Inclusive a esposa do Matthew McFadden, na vida real, é a esposa dele na minissérie. E ela é ótima. Aí você vai ver, inclusive, que tem, assim, como que é diferente, né, as interpretações. O papel do Matthew McFadden é, assim, um pico de adrenalina e tudo. E os outros personagens estão mais baixo, né, vamos dizer assim, estão mais num tom realista. Fica até meio estranho. Uma outra coisa legal dessa minissérie, em termos de interpretação, é o primeiro-ministro, o Wilson, Harold Wilson. Esse ator, Kevin McNally, é um daqueles atores que a gente chama de character actors, né? Aqueles caras que não são bonitos. E aí, então, eles vivem fazendo papéis de coadjuvante, geralmente roubam a cena. O Kevin McNally está excelente como Wilson. Ele é a segunda vez que ele faz o Harold Wilson. Eu vi um filme antigo com ele, antigo que eu digo 2014, 2015, no qual ele vivia o Harold Wilson, só que eu não me lembro o nome. É assim, é uma fofura a minissérie, tá? A trilha sonora, você percebe mesmo que é uma coisa de sátira. Os créditos de abertura parece uma coisa meio Mad Men, sabe assim? Tem um filme do DiCaprio também que tinha essa coisa Catch Me If You Can, só que eu não vou lembrar o nome em português. É assim, é leve, embora trate de um tema que não teve morte e tudo, mas ele acabou dando uma detonada em algumas vidas, tá? Mas não dá para não dar risada quando o Stonehouse vai lá para a embaixada da Tchecoslováquia, aperta lá o intercom, né, o comunicador para entrar, e fala assim, Stonehouse, aí ninguém atende, ele, John Stonehouse, aquela coisa Bond, James Bond, porque ele estava se sentindo o próprio James Bond. A filha do Stonehouse diz que ele nunca foi agente da Tchecoslováquia, né? Ele sempre negou isso. Essa informação, inclusive, veio a público depois que ele faleceu. Outras pessoas dizem que houve um acordão já na época da Thatcher, que era uma ministra Tory, que não era conservadora, não era trabalhista, nem era do partido dele, para abafar o caso. Enfim, a gente talvez nunca conheça a verdade, e nessa minissérie a gente não vai conhecer mesmo, né? É um take, é uma abordagem bem sardônica, bem irônica, bem gostosa de ver dessa personagem. Eu me diverti, é bem, bem legal. Tchau.